Boa tarde, Irmandade. Como vão vocês? Estamos chegando aí nesse domingo ensolarado para mais uma live do coletivo Pais Pretos Presentes. E hoje é o espaço das Mães Pretas Presentes. E a gente vai estar recebendo a nossa irmã Suelen Araújo. Ela é membro do nosso grupo, do nosso coletivo. E ela tem compartilhado a sua história lá no nosso grupo de mães. E aí eu desafiei a algumas mães para que elas fizessem uma live, para que essas experiências, essas histórias que elas contam lá, que elas compartilham com a gente, e que cheguem a mais pessoas entendam as histórias delas, conheçam a realidade, a vida delas, a vivência delas. E a Suelen é a primeira que aceitou o desafio e que vai estar falando hoje sobre maternidade real. Ela é mãe de 2 crianças, 2 filhos, um menino e uma menina. E ela já está aqui, ela vai falar um pouco da história dela, vai conversar com a gente sobre como é a rotina, como é a vida de mãe de 2. Vou chamar aqui a começar a nossa live de domingo. Todos bem-vindos aí. Chama mais gente para poder estar escutando a história da Suelen, para poder estar conversando com a gente. Oi! Boa Oi, tarde! boa tarde, tudo bem? Tudo bom? E você? Só se fala pelo WhatsApp, né? Não se conhece, é a primeira vez que eu tô te vendo em vídeo. Ah, que legal! Prazer te conhecer, prazer Prazer te é. ver. Obrigada por ter aceitado esse convite. Obrigada por ter compartilhado a tua história lá no coletivo, por poder Eu falo de vez em quando, né? acreditar na gente, né? Confiar na gente e fazer parte dessa proposta que a gente lançou aí do coletivo Pais Pretos e do grupo de Mães Pretas. Eu que agradeço, inclusive, uma das coisas que, assim, eu anotei tudo na minha cabeça, né? Que eu tinha que falar, não, vou tentar falar, ser o mais breve possível, porque eu falo muito. Quem me conhece sabe que eu falo bastante. Mas, assim, o coletivo, eu conheci, assim, logo no início da pandemia, né? E eu, como você sabe, mas quem não me conhece, assim, eu tava grávida, né? Agora eu tenho uma bebê de 1 mês. Então, quando eu entrei no coletivo, eu tava pro final da gestação, no meio de uma pandemia, com um bebê, né? Que é o meu filho, que agora tem 1 ano e 9 meses. E tava me sentindo bem sozinha, né? Porque tava no isolamento social, não tinha uma rede de apoio que eu pudesse estar conversando, e aí surgiu essa oportunidade, eu entrei nesse grupo e, sim, nossa, fez uma diferença muito grande, até porque, eu vou dizer um pouquinho, ser bem breve, assim, quando meu filho nasceu, eu também tive uma dificuldade de ter uma rede de apoio de mães, e aí eu fui me apoiar no Instagram, né? A gente entra no Instagram, vou ver se tem mãe lá, e digital influência. E aí o que eu me deparei, você vai concordar comigo, é que a maioria das digitais influências de maternidade, maioria assim, a maioria que tem visibilidade, né? A gente está tentando, tá lutando para que isso mude, são mulheres brancas, né? Uhum. Ora tem rede, umas têm rede de apoio, outras não, mas as que não têm rede de apoio conseguem se virar um pouco melhor, porque tem um patrocínio, tem uma situação financeira melhor. E aí, cadê? Cadê a identificação minha com as digitais influencers? Não tinha. E o que aconteceu? Eu fiquei mal. Eu lembro que no início do meu puerpério com o meu filho, eu me comparava com aquelas mães e falei assim, o que está acontecendo? Eu não consigo me identificar, eu não consigo emagrecer, o meu rosto não está igual delas. Então, assim, eu tive um problema aí. E aí, quando eu conheci o coletivo, eu sabia que, assim, cara, eu não vou mais passar por isso de novo, né? Tem mulheres, você, inclusive, você e seu esposo, assim, eu vejo as fotos de vocês, ai, que coisa mais linda. E aí, todas as fotos que eu fico vendo do coletivo, né, no Instagram, eu fico cada vez mais inspirada a mostrar a minha história. Inclusive, graças ao coletivo, eu estar falando com vocês, porque eu estou falando com pessoas que eu não conheço, mas que, de uma certa forma, podem vivenciar aquilo que eu estou vivendo. Eu venho fazendo, né, isso de falar um pouco da minha rotina, no meu dia a dia com os meus filhos. E, assim, algumas amigas, algumas pessoas que nem me conheciam, caraca, você falou de um determinado assunto que eu me identifico, e dificilmente as pessoas vão falar, nossa, você botou a cara
essa semana, por exemplo, mostrei, falei assim, gente, olha como é que tá minha barriga, horrível, né? Olha, uma abdominoplastia aqui, brincando, e assim, como que você tem coragem de fazer isso? Essa coragem também veio a partir do coletivo, né? Daquelas mulheres se expondo ali num grupo que você não conhece as pessoas, e eu também me expus em alguns momentos, mas aí, diferente de exposição, acho que é exatamente essa palavra que eu quero usar, rede de apoio. O coletivo, para mim, né, veio como uma rede de apoio que faltava. Faltava essa rede de apoio, faltou essa rede de apoio lá quando eu tive o meu filho, e agora, né, com dois, essa rede de apoio está fazendo uma diferença muito grande para mim. Ah, que legal, que legal. Eu fico muito feliz. E assim, né, você falou sobre redes de apoio, realmente é. Eu vejo ali mulheres com histórias diferentes, realidades diferentes, mas existe um propósito em comum que nos une. E eu vejo que não existe julgamento, né? Todo mundo se respeita, todo mundo se apoia e sempre tem uma palavra amiga. E foi isso que eu pensei, porque eu já participei de grupos em que as pessoas se sentiam excluídas por não terem determinado vocabulário, por não conhecerem, ou então por estarem entrando agora na questão da militância e às vezes falarem alguma coisa que alguém que já está há algum tempo não aceita, acha que não deve ser daquela forma, e aí aquela pessoa se sente excluída. E o que eu vi acontecer é quando a pessoa sai e todo mundo fica, o que aconteceu? Vamos lá atrás dessa pessoa, mas poxa, a irmã estava o tempo todo ali, a irmã estava o tempo todo ali querendo se inserir, querendo aprender. E por que você só vai correr atrás quando a pessoa sai, quando a pessoa reclama? Né? Então, a gente tem que pensar nisso, que a gente tem que se unir, se aquilombar e entender, né, que nós, assim, particularmente nós mães, temos algo em comum, temos dificuldades comuns com essa questão de rede de apoio, de compreensão. Fala um pouquinho como é que ficou a sua questão como mulher depois que você se tornou mãe, porque muitas mães falam, né? A gente só pensa na criança, fica na rotina de criança. Queria saber um pouquinho de você, como é que foi para você? Então, exatamente, isso é uma das coisas. A minha autoestima, né, é algo muito importante, né, de se cuidar. A autoestima da mãe, como ela se vê, como ela se olha. Eu faço terapia há alguns anos. Então, assim, volta e meia eu interrompo a terapia e faço, mas assim, a minha terapeuta, ela acompanhou minha primeira gestação, aí meu filho nasceu, ela estava ali presente. Mesmo nesses problemas. Então, assim, com ela sempre me falava, procura gente que você se identifique. Procura essa rede de apoio de identificação. Foi através dela, assim, que quando eu vi que tinha um grupo, eu falei, não, vou entrar logo, porque ela falou para que eu fosse, né? Ela também é uma mulher preta, então, assim, eu acho que quando eu disse para ela que eu entrei no grupo, ela falou assim, nossa, eu tô muito feliz que você fez isso, que você deu esse passo. E aí, o que aconteceu? Logo que eu me tornei mãe, eu achava que eu ia vou até voltar um pouquinho lá atrás. A gente, quando vai crescendo, né, nós como mulheres pretas, a gente tem a dificuldade de se identificar na TV, né? Agora tem as redes sociais, mas a gente passa por um processo de autoestima muito nova, né? As princesas não são pretas agora, tem princesas pretas, mas na minha época não tinha. E eu sou aquela, amo princesas. Então, assim, eu tive uma dificuldade com a minha autoestima ao longo da minha juventude, da minha infância. Então, eu alisei o meu cabelo, né? Eu queria ser aquela menina, eu queria ser popular como as meninas brancas das turmas. Então, assim, eu me enturmava com as meninas brancas. Quase, dificilmente eu tinha amigas negras. Eu tinha uma identificação de que as minhas amigas negras, as meninas negras da turma eram minhas inimigas. Era bem essa ideia que eu tinha, né? E isso fala muito mais de mim do que delas. Eu não gostava de mim. Eu olhava no espelho, não era aquela pessoa que eu queria ser. Então, até eu ter essa compreensão, isso levou um tempo. Eu me casei com um homem branco, sou casada com ele atualmente. Me casei com ele ainda sem ter noção do quanto toda essa estrutura, né, todo esse racismo fez com que eu chegasse naquele ponto. Até que um belo momento eu engordei, depois que eu me casei, porque eu fiquei tomando anticoncepcional, engordei uns 10 quilos, e aí eu olhei para mim no espelho e falei assim, chega, né, não estou satisfeita. Naquele mesmo momento, estava começando o processo do pessoal parar de alisar o cabelo. Eu falei assim, eu adorava fazer coisas diferentes. Não foi uma questão
de resistência, né? De falar assim, não, agora eu vou me aceitar. Não foi a questão de aceitação, foi por moda, foi por modinha. Então eu fiz o BC naquele momento que eu estava tentando emagrecer. E aí eu emagreci e meu cabelo começou a ficar black e as pessoas começaram, nossa, você tá bonita, que legal. Então aí eu comecei, peraí, tem alguma coisa diferente. Eu não tô bonita, essa sou eu, né? Meu cabelo, aquele ali é o meu cabelo, aquela é a minha identidade. Vou começar. Aí eu entrei num grupo de mulheres pretas existem e resistem no Facebook, não sei se você conhece. É um grupo que é basicamente o que você falou. Se você fala determinada coisa e você não sabe, quem tá há muito tempo no movimento acaba entrando, tipo, por exemplo, eu, né? Tô num relacionamento interracial. Se eu falo uma coisa dessa, dependendo da pessoa, ela vai chegar e vai falar comigo, mas você é palmiteira, você quer. Aí eu entendi, naquela época eu entendi que era o termo palmitagem. O que eu fazia? Eu só observava para aprender, não falava nada. Até hoje, se bobear, eu sou assim no grupo. Dificilmente eu falo alguma coisa para eu, com medo mesmo, né? Sei lá, enfim, apesar de sermos irmãos, apesar de termos as mesmas dores, os mesmos problemas, eu tinha dificuldade de falar com medo, né, de ser julgada. Mas ali já começou meu processo de aprendizado, isso em 2016. Então, aí começou o processo de aprendizado, de aceitar quem eu sou, de minha autoestima começou a ficar elevada. Nossa, eu sou uma mulher preta. Eu falei, inclusive, se a minha mãe, se ela estiver assistindo a live, ela vai lembrar. Eu falei, eu sou uma mulher preta. Minha mãe, mas você não é preta, você é morena. Pra você ter uma noção, minha mãe, que é uma mulher preta, há algum tempo atrás, nem ela se identificava ou me identificava com uma mulher preta. Por conta do colorismo, por ser um pouco mais clara, ela falou, mas você não é preta. Não, eu sou preta. E a partir dali eu comecei. Na minha militância teórica de internet, eu não tenho nada, eu não atuo, né, de forma marcante em nenhum movimento, mas isso não é algo que eu não queira, né? É algo que, inclusive, entrando no grupo foi uma dessas intenções. E aí, quando meu filho vem a segunda porrada, né? A gente já toma uma porrada quando é criança, né? Que todas as suas amiguinhas têm cabelo liso, você que tem cabelo enrolado tem que ficar com o cabelo preso, vivia de cabelo preso, ou então seu cabelo era sinônimo de piolho, né? Eu lembro muito dessas coisas. E quando começa a crescer, adolescente tem que alisar, porque senão fica feio. Então, depois de ter me aceitado como mulher preta, depois de começar de me ponderar como mulher preta, eu fui engravidei, porque eu quis engravidar, e meu filho nasceu. E aí eu bati com aquilo que eu te falei. Vou procurar uma rede de apoio na internet. Que a internet é a nova TV, né? E eu gosto muito de internet, de Instagram, de redes sociais. Aí me deparo com mães que não tem nada a ver com o meu perfil, que ganham muita visibilidade, e até hoje é assim, né? Eu tenho conteúdos muito legais, textos que eu posto há mais de um ano. Eu quase não tenho seguidores. Meus seguidores são pessoas que me conhecem, são meus amigos, que eu já posto há mais de um ano as dificuldades da maternidade. Se você for procurar na internet, tem textos que eu fiz que nem tenho, nenhuma mãe postou a nada parecido. Mas eu quase não ganho curtida, quase não tenho. Por quê? Tem alguma coisa aí, né? E aí, esse movimento Black Lives Matter, né, veio para resgatar um pouco isso, né? O pessoal tá brigando para que o Instagram dê visibilidade pra gente, pro Facebook, porque que é o meu objetivo nessa live hoje, na verdade, é justamente esse. Como eu tive dificuldade de me identificar com alguma mãe daquela. Tinha algumas coisas que me identificavam, mas assim, faltava muito, né? E doía ver que, poxa, aquela mãe tá dizendo que é super fácil emagrecer. Isso foi uma das coisas que eu vi. Ah, olha como é fácil, olha como olha, não, quem que. Não é bem essa palavra, falou assim. Qual a sua desculpa? Teve uma que botou isso. Ela estava malhando com a criança naqueles. Aquela coisa de Fisher Price maravilhoso, a babá tomando conta do outro filho e ela fazendo uma musculação lá e falou assim: qual a sua desculpa? Nossa, aquilo me deu uma revolta. Então, eu não quero que outras mães pretas passem, pretas, brancas, enfim, porque eu acolho mães, né? Mas eu sei que a maior dificuldade, que as que passam maior dificuldade, que passam maior. A questão, inclusive, da pobreza, né? Eu falo que eu sou pobre, né? Eu não estou abaixo da linha da pobreza, não sou miserável, mas eu sou pobre, eu não tenho condições grandes condições financeiras, eu moro numa kitnet, mas eu quero atingir não só essas mães, mas as mães que poxa, caramba,
eu também, hoje eu não consegui almoçar, sabe? Hoje eu não tive ninguém para me ajudar para almoçar, hoje eu não consegui tomar banho, hoje eu não consegui escovar o dente, e aquela mãe tá falando aquilo ali. Isso eu sentia falta, eu via que era um mundo perfeito, que era tudo muito fácil, e isso doía em mim. Eu cheguei a ficar um período meio depressiva, eu desenvolvi transtorno de ansiedade quando meu filho nasceu, porque além disso, eu tinha que trabalhar em casa. Eu sou empreendedora, hoje eu não estou mais trabalhando, né? Eu trabalho nessa área, mas assim, por conta da dificuldade de lidar com a minha filha e com meu filho ao mesmo tempo, eu não estou atuando, não estou pegando novos trabalhos, mas quando ele nasceu, era só um, e aí trabalhava ao mesmo tempo, ficava tentando dar conta de tudo ao mesmo tempo, e tentava buscar um apoio de uma mãe que está há muito tempo já, ou que teve antes de mim, e não me identificava. Então, esse espaço dessa live é justamente para falar com essas mulheres que não conseguem se identificar, que têm medo de falar. Ainda tem isso, né? Tem mulheres que têm medo de falar, cara, tá difícil. Tá complicada a situação. Ontem, inclusive, eu estava falando, o meu primo disse que a esposa dele, ela quase não comenta nada meu, mas que a esposa dele tem visto os meus stories, tem visto os meus textos, tem se identificado, tem falado com ele sobre isso. E aí ele falou, porque engraçado que você que começou isso, ela vê segue outras pessoas que quase não falam sobre isso. Por que você... Eu falei, porque eu tenho a facilidade de ter uma rede de apoio. Tem isso também, né? Minha mãe e a minha sogra, por exemplo, elas são duas mães, né, que eu tenho. Elas não me julgam. Elas não... Sabe, quando eu falo assim, ai, essa menina da minha filha, né? Ela chorou a noite toda, não aguento mais. Toma ela aqui quando minha sogra chega, por exemplo, de manhã. Se é outro tipo de sogra que a gente conhece, já ia vir com sete pernas na mão. Você não fez, você não quis. Né? E a gente está acostumada nesse processo. Eu tenho, assim, uma rede de apoio também muito boa. Então, fez com que eu quisesse esse espaço para deixar aquele problema com a autoestima que eu tive lá atrás, né? De não me olhar... Como eu tô falando, eu estou acima do peso, tô insatisfeita com o meu corpo, mas eu não estou triste. Eu não choro mais por isso. Eu não sofro por isso, porque eu sofria. Eu queria fazer de tudo para emagrecer, porque eu achava... Nem a questão era mais do emagrecimento, né? Porque é aquilo que eu te falei, eu me aceitei como mulher preta. Então, assim, querer ser como aquelas mães eu não queria. Eu queria emagrecer como elas. Falavam que aquilo era maravilhoso, que ia ser fácil, que era rápido, era só amamentar. Meus filhos, até a minha filha hoje, me sugam e eu não perdi 1 grama. Então, não é bem né? assim. Todo mundo fala, né, que você emagrece, né? Não é bem assim. Eu também, eu emagreci no início, mas depois também voltei ao peso, mais 5 quilos abaixo do peso que eu terminei a gravidez, mas eu estou acima do meu peso. Mas, assim, a gente também tem que, se a gente for se martirizar também por causa disso, a gente não aguenta. Porque a pressão que a gente já vive, né, da maternidade, em N questões, você tem que ser, assim, solidário consigo mesmo, né? Tem que ter compreensão, né? Consigo mesmo e com o tempo. Exatamente. E essa questão da magreza foi estabelecida pelas mesmas pessoas que disseram que a gente não é bonita, que disseram que o nosso cabelo não é bonito, que disseram que o nosso nariz não é bonito, ou que, no meu caso, a minha gengiva não é bonita, é estranho, né? Eu já ouvi isso, né? Porque a minha gengiva, como ela é escura, é característica, eu já ouvi coisas horríveis ao longo da minha vida, e eu gosto de sorrir. Eu gosto de sorrir, eu gosto de mostrar minhas gengivas, eu não tenho vergonha, eu já tive, hoje eu não tenho mais. E essas mesmas pessoas que dizem essas coisas, né? Dizem ao longo dos anos, né? São muitos anos a gente tá ouvindo isso, agora a gente está de saco cheio de ouvir. Também dizem que ser magra, só ser magra é bonita. Ser bem fininha, ser fitness, ser isso e aquilo. E eu não preciso ser isso tudo. Inclusive, eu posso até dizer assim, minha autoestima está muito bem, graças a mim também, mas as pessoas estão do meu lado, inclusive o meu marido, né? Isso foi mais uma coisa assim, essa semana, uma brincadeira que eu fiz assim, gente, olha como eu estado. Meu marido ainda quer fazer um terceiro boneco. Ele está alvorotado. Ele acabou de resguardo, ele está todo... Aí
algumas amigas, mas é porque ele te ama, é porque ele gosta de você. Porque realmente, para o meu marido, essa questão de ser magra ou ser gorda é indiferente. Até porque antes mesmo de eu ser mãe, eu tive um processo de perda de peso, né? Mas a questão da autoestima, de se olhar no espelho, querer emagrecer, não era ele que me. Você tá aí, você tá gorda, né? Eu conheço maridos que falam isso para as pessoas, você tá acima do Sim, peso, você tá existe isso. gorda. Tem maridos que botam suas esposas para baixo. Tem homens que fazem isso. E a gente já não Parece que a precisa disso, função né? deles é essa, né? Parece que eles estão ali só para isso, né? Alguns, né? E não precisa disso, porque assim, se for olhar pra gente como mulher preta, o mundo já disse, já fez, já bateu na gente tanto, né? Ao longo da nossa criação, de que tem que ser isso, tem que ser aquilo, ó, passa o pente fino, o pente quente. Nossa, eu não passei por isso, mas minha mãe fala do pente quente, é Enê, é uma situação. São tantas coisas que fizeram para nos agredir, né? E agora a gente conhece uma pessoa, aceita se relacionar com aquela pessoa aparentemente está com você, porque gosta de você. E aí, quando você passa por esse processo, que é um processo que assim, realmente, eu sou uma outra pessoa. É como se eu tivesse várias cascas, né? Como se eu fosse não é nem borboleta. Tem os animais que perdem pele, né? Acho que cobra. Não vou dizer uma cobra, olha, isso vão me zoar muito por isso. Como se fosse uma cobra. Mas você vai trocando de pele ao longo do tempo. Cada maternidade faz isso comigo, né? Quando o meu filho nasceu, eu tive até essa dificuldade. Eu queria ser aquela Suelen que eu era antes do meu filho nascer. Eu fiz de tudo nos primeiros meses. Meu puerpério foi muito difícil por isso. Porque além da questão da autoestima, a questão psicológica, a questão do eu ser uma pessoa ativa e que nada me parava. Meu filho me paralisou porque ele precisava de mim em alguns momentos. E eu tive essa dificuldade de trocar aquela pele e entender que eu era uma nova Suelen. E agora, novamente, eu sou uma nova Suelen, mas com uma bagagem de um filho anterior, de uma gestação anterior, de um processo anterior, e agora muito mais segura, né, da sua autoestima, muito mais segura. Eu até posso dizer assim, nessa pandemia, muita gente sofreu com essa questão do encarceramento, né? De ficar dentro de casa com seus filhos. Mas eu vivia, de certa forma, isso porque como eu desenvolvi esse transtorno de ansiedade, eu tenho alguns momentos meio depressivos, né? Minha psicóloga está aí para me ajudar a me levantar. Desde que meu filho nasceu, eu venho pensando isso. Eu não sou o tipo de pessoa que fico saindo o tempo todo, e eu ainda trabalhava em casa. Então, eu já estava nesse processo de home office antes disso acontecer. Eu já estava no isolamento antes do isolamento acontecer. E quando eu descobri a gravidez da minha filha, foi uma gravidez não planejada, eu sofri muito com isso. E parece que esse processo como foi antes da pandemia, o sofrimento que as pessoas viveram no baque da pandemia, o choque, eu sofri antes, com uma outra mudança, né? Que a mudança veio antes para mim. Então, quando começou a pandemia, eu já estava naquele processo de aceitação de que tinha alguma coisa mudando, né? Então, como você falou assim, né? Como é que foi, né, essa questão da mulher? Essa semana, inclusive, falei com a minha psicóloga que eu estava sentindo que eu estava sendo só mãe com os meus filhos. Aí ela me puxou, né? Sabe quando a psicóloga dá aquela puxada? Ela me puxou. Você entrou num grupo de mães pretas. Aquilo ali não é a Suelen mãe. Apesar de ser um grupo de mães, é a Suelen mulher que está falando ali. Né? É a Suelen mulher que está se colocando. Então, a Suelen mulher está fazendo alguma coisa, está se aquilombando. Olha só que coisa, né? Eu entrei no grupo Mulheres Pretas que existem lá atrás, em 2016, mas assim, não me abri naquele espaço, só entrei como escuta, e hoje estou me aquilombando com mulheres que são mães como eu, né? E que vivem os mesmos processos e que estamos debatendo racismo agora, né, em larga escala, a gente precisa continuar debatendo. Então, assim, está entrando ali a Suelen, né, militante, né, como dizem atualmente. Tem também, né, a Suelen empreendedora,
né? A Suelen Empreendedora, que eu essa semana, inclusive, convidei uma conhecida que está com um Instagram meio desatualizado para ajudá-la, né? Já que é a minha área. E ela também trabalha com mães, então, assim, eu vou entrar numa área que eu não estou acostumada a trabalhar, né? Eu vou entrar nessa área empresarial para mães e tentar ajudar pessoas nesse sentido. E aí tem a Suelen, e tem a Suelen blogueira que tá entrando aí também nessa, porque eu até gostei do que minha psicóloga falou, que eu não sou digital influencer, eu sou digital desinfluenciadora, porque as coisas que eu falo, uma pessoa que está tentando ter filho, se ela ficar assustada ou tendo um segundo filho, né? Se ela se assustar um pouquinho com as coisas que eu falo, de repente ela vai se desinfluenciar a ter um bebê naquele momento. Mas é porque é algo que é natural para mim, eu gosto de falar. E eu tenho vergonha, por exemplo, eu tô falando com você. Se tivesse uma plateia, né? Eu trabalhava com palestra, se tivesse uma plateia, eu ia ficar extremamente nervosa. Eu tô um pouco nervosa, né? Minha voz começou a aumentar, mas assim, eu ia ficar tão nervosa que ia começar Muito a gaguejar. mais. Muito mais do que eu tô. Então, assim, então eu já tenho uma. Olha só quantas Suelen diferentes, depois que a minha filha nasceu, surgiram aí. Nasceram, Que né? não são mães, mas não são só mães. Né? Tem uma Suelen que gosta de falar, que quer se comunicar, que quer ajudar mães, né? Porque, olha aí, ó, uma outra que eu nem falei. Quer ajudar outras mães, que quer se aquilombar, quer falar sobre racismo, quer, enfim, eu quero ganhar o mundo. Inclusive, quer investir no canto, né? Eu tô sem cantar, já tem mais ou menos alguns meses, né? Acho que deve ter uns 9 meses que eu não canto, né? Que por conta da gravidez, problemas da gestação, eu não pude continuar cantando na igreja, mas eu sinto muita falta. É algo que é, sabe, de dentro de mim. Eu preciso cantar. Então, assim, eu quero investir nisso, né? Não tenho pretensão de ser famosa. Eu quero que as pessoas me escutem mais uma vez, né? Mas que não sejam mais só aquelas pessoas que estão lá no domingo na missa. Eu quero que outras pessoas possam me escutar também. Que se sintam tocadas pela minha voz, que eu nem posso dizer que é muito boa, nada disso, porque só eu acredito que Deus me deu aquele dom para fazer eu me sentir bem, né? Eu até falo isso tem um tio que me incentiva bastante. E aí eu falo, eu posso cantar para mim? Eu quero cantar por mim, para me sentir bem. E se isso tocar outras pessoas, se isso fizer outras pessoas bem, tá ótimo. Então, depois da maternidade, a Suelen, mulher, né, agora, mãe da Aurora e do Nino, tá muito mais presente, né? Muito mais ativa, muito mais viva do que a Suelen só mãe do Nino, por conta daquelas dificuldades que eu falei, que eu passei em relação à rede de apoio, à identificação, à autoestima, etc. Que legal. Você falou sobre projetos, sobre planos e sonhos, né? A gente estava essa semana, a Tânia, para quem não sabe, a Tânia ela faz parte também do nosso grupo de Mães Pretas, ela lançou uma pergunta sobre sonhos, perguntando se a gente tinha sonhos, projetos e planos. E algumas pessoas, depois da maternidade, enterram seus sonhos. E você está falando que nasceram outros projetos junto com a segunda gravidez. Eu queria te perguntar, você estava falando que foi uma gravidez não planejada. A minha pergunta era, não era planejada porque não era esse momento, ou você não pretendia ter um segundo filho? E outra pergunta também, assim, como que você encarou? Você disse que no início foi meio difícil, mas depois do nascimento da Aurora, como é que foi assim, essa aceitação? Como é que foi a rotina com 2 filhos? Me conta um pouquinho. Então, não foi planejada e eu não posso nem dizer que não desejada, talvez, porque eu realmente sofri muito, né? Eu queria muito ser mãe. Isso é um sonho de menina. Então, eu tentei engravidar, quer dizer, eu levei 8 meses para engravidar do Nino, Antônio, né? Algumas pessoas conhecem como Nino. E quando engravidei dele e deparei com essas dificuldades na maternidade, né? A romantização da mãe caiu por terra. Eu falei assim, meu Deus, é isso que é ser mãe. Não é só brincar com criancinha, né? Porque eu trabalhava com criança, então é completamente diferente. Meu Deus, e agora? Eu amo meu filho, mas olha, tem que fazer comida para ele correndo, tem que dar, não consigo comer, come um miojo.
toma café o dia inteiro, trabalha ali, quero trabalhar, a criança tá chorando. Assim, quando começou a explodir essa emoção toda, eu falei assim, não quero ter filho nunca mais. Eu, que sempre quis ser mãe, tive essa. Falar para todo mundo, não, Deus me livre, não quero ter outro, não, por favor, não quero, não quero, não quero. E antes de ser mãe, eu queria 2 filhos ao mesmo tempo. Eu queria ter gêmeos e um menino e uma menina. E queria muito ser mãe de menina. Meu marido sabe. Eu tinha nome para menina se o meu filho fosse menina. Era Antonella. Né? Então, assim, eu já tinha tudo planejado para o primeiro filho ser menina. E quando foi menino, eu fiquei muito feliz, porque eu queria ser mãe. Então, e me acostumei com aquilo. Depois que sofri todas as dificuldades, não quero ser mãe. E aí meu filho completa 1 ano, eu planejei uma festa, que não foi bem uma festa de 1 ano, mas eu fiz tudo, sabe? Tudo, cada detalhe da festa, e que foi um piquenique, que foi no tema que eu queria. Planejei tudo, tudo, tudo. Aí a festa de 1 ano do meu filho foi assim, foi um dos dias mais felizes da minha maternidade, porque eu realizei um sonho em cima do meu filho. E aí, 1 mês depois, eu descubro que eu tô grávida de novo. Tipo assim, meu mundo caiu. Falei, que? Meu filho só tem 1 ano e 1 mês. E assim, descobri uma facilidade, porque eu não faço uso de nenhum método contraceptivo além da camisinha. A gente faz um método que é o método Billings, junto da camisinha mais a tabelinha. Então, são 3 métodos, mas são métodos que, tirando a camisinha, são métodos naturais, métodos de conhecimento do corpo, né? Que é aquela a ginecologia natural que a gente fala de vez em quando lá no grupo. Sim. Poucas mulheres conhecem, inclusive quando eu falo isso, mas como assim você não toma anticoncepcional? Mas isso deixa para um outro assunto, né? O pessoal tem que entender o que é a ginecologia natural. Mas eu provavelmente, não vou dizer provavelmente, com certeza eu e meu marido, a gente não seguiu, né? Ou um dia que eu não olhei a mucosa, se estava legal ou não, se podia namorar naquele dia ou não. Enfim, exatamente eu não sei como que eu engravidei. Se foi no dia que eu usei camisinha, não sei. Não sei. Eu sei que eu engravidei. E aí eu percebi que a minha menstruação atrasou. Primeira coisa, atrasou, tá 3 dias atrasado. Minha menstruação nunca atrasa. Né? Meu ciclo é super regular. Já olhei pro meu marido, eu lembro falando domingo, falei assim, minha menstruação atrasou. Vai comprar um teste de gravidez. Na hora, nem chegou a pitar, na hora. Eu sei, foi um misto de emoções no primeiro momento, né? Era excitação, mas não era alegria. Eu posso ter certeza que não era alegria, era uma excitação. Tanto que eu queria esconder, mas eu saí contando pra minha mãe, pra minha irmã. Contei pra todo mundo da família que estava na casa da minha mãe naquele momento, assim que eu descobri. Com meu marido, a gente brinquei, falei assim, agora ferrou. Brincamos, né, falando quando descobrimos, mas depois que a ficha caiu, eu fiquei muito mal. Eu fiquei mal de cair mesmo, de chorar várias vezes, de falar assim, o que eu vou fazer da vida? Olha o que eu tô fazendo com o meu filho. Ele não merecia um irmãozinho tão novo. Ele não vai entender, ele vai sofrer. Eu não posso fazer. Nossa, meu marido sofreu tanto quanto eu. Inclusive, ia fazer uma prova de autoescola. Ele foi reprovado na época, porque foi tudo ao mesmo tempo. Então, estávamos os dois muito. Ele mais calado, né? Sempre mais quieto, e eu mais chorona, mais triste. Assim, eu sou um sofrimento bem. Mas eu, nenhum momento pensei, vou tirar ou vou fazer. Porque a maternidade era algo que era um sonho meu, né? Não tem como. Então, se eu tivesse que ter 4, 5 filhos ao mesmo tempo, mesmo que eu não quisesse, eu os teria. É difícil, mas eu os teria. Porque é uma escolha minha. Maternidade foi uma escolha minha. Ser mãe foi uma escolha minha. E foi uma escolha também usar um método que para algumas pessoas não é seguro. E que eu não sei o que aconteceu. Então, se falhou foi a camisinha, se fui eu que falhei, eu não sei. E aí eu comecei a pensar o seguinte, eu estava muito mal, minha psicóloga ali o tempo todo me dando suporte, né? Cheguei a pensar, a gente tem pensamento de suicida, de que assim, se eu for embora, eu e a criança, meu marido e o outro vai ficar bem. Eu cheguei a pensar isso em alguns momentos, eu não quero mais ficar nesse mundo, né? Não vou dar trabalho, vai ficar difícil a situação financeira. Mas a minha família sempre o tempo todo, não, tá tudo bem, a gente te ajuda, meus pais, meu sogro e minha sogra, inclusive,
ficavam, olha, tá bem, né? Não fica depressiva, não. Assim, sempre me dando apoio. E aí teve um momento que eu falei assim, cara, vou fazer uma coisa. Eu vou fazer o tal do exame de sangue, R$ 200 aqui no Rio de Janeiro. Não sei nem onde é. Eu não sei nem quanto é nos outros locais, mas no Rio de Janeiro, R$ 200 para saber o sexo da criança. E eu não podia gastar aquele dinheiro, mas eu precisava. Falei assim, eu vou fazer esse exame e se for uma menina, vai me dar um gás a mais para levar essa gestação adiante bem, né? Uhum. Eu precisava que fosse uma menina, né? Eu tinha necessidade que fosse uma menina. Porque se fosse um outro menino, eu ia amar do mesmo jeito. Porque a gente ama, a gente acolhe, a gente é mãe. Mas eu ia levar mais tempo para viver. Eu não ia viver a gravidez como filho. Tenho certeza que não ia. E aí eu falei até isso pra minha psicóloga. Ela falou assim, então vamos lá, vamos um passo de cada vez, né? Vamos ver se é menina. Se não for, a gente dá outro passo. E aí fiz até promessa, né? Eu sou católica, e aí eu fiz promessa. Eu falei assim, não, além disso, além de a expectativa, vamos apelar para santo, né? Que acredita, quem acredita apela. Eu fui pedir a Nossa Senhora Aparecida. Falei, se for uma menina, eu já tinha escolhido o nome de Aurora, eu vou botar Aurora Maria. Vai ter... E eu não gosto de composto, né? Eu falei assim, vou ter que pagar a promessa e ainda botar nome composto que eu não gosto, mas vou ter que pagar a promessa. E aí eu fiz a promessa e eu lembro que foi uma felicidade muito assim, mútua, porque o meu marido, no mesmo dia que eu descobri que era uma menina, ele fez a prova de novo lá da escola e passou. Então foi assim, foi uma resposta de Deus, né? Posso dizer, uma resposta de Deus assim, obrigado por vocês aceitarem, né? Que é aquela coisa que ele jogou pra gente, vocês aceitam ou não, a gente aceitou, então ele foi um agradecimento, que foi dessa forma. E eu levei a gestação, inclusive eu tirei muito mais fotos do que eu tirei na gravidez do meu filho. Eu vivi a gestação de forma mais saudável, mais feliz. Eu me sentia tão bem nessa gestação, inclusive estudei sobre parto, para que meu parto fosse um parto organizado. E o parto foi, assim, para minha mãe não foi. Minha mãe está apavorada com o meu parto, porque a minha mãe não está acostumada, não está habituada com essa questão do parto humanizado, do parto normal. Meu parto durou 12 horas e eu sou filha dela. Então, para minha mãe foi um sofrimento, foi horrível. Para mim, foi assim, um dos melhores dias da minha vida. Foi assim, a coisa mais linda foi o meu parto. Inclusive, eu fiz o meu relato de parto. Muita gente viu, até hoje, volta e meia aparece alguém lá e curte, fica emocionada com o meu relato, porque foi assim, foi realmente muito bem vivido. Eu vivi muito bem o final da minha gestação. E aí a Aurora nasceu. E ela é completamente diferente do irmão. Essa é a maior questão, né? Essa é a maior questão que uma mãe, né? Você só tem o Apolo, né? Ou você tem outro? Só. Então, eu tô te dando. Eu tô ouvindo você, tô aqui pensando. Então, eu tô te falando para você que a expectativa que você, se você quiser ter um segundo filho, né? A expectativa que você tem é que você sabe que ele é diferente. Mas você viveu uma maternidade de um jeito que você está acostumada, então, se for daquele jeito, né? O jeito igual é confortável, né? A gente se sente confortável. E aí é completamente diferente. Ela chora mais, ela demanda mais de mim. O Nino, com acho que 15 dias, ele machucou meus seios, né? Mamava errado, até ajustar. Mas levou 15 dias. Ela com 2 dias, eu na maternidade, eu estava com os seios machucados. Então, começou o processo do baby blues, né? Que é aquele processo de que eu não dou conta, chora à toa, chora junto com a criança. Você até falou sobre isso no grupo, né? Eu lembro que eu comentei, você falou. Olha, vou dizer aquela coisa que assim, quase ninguém sabe, inclusive. No terceiro dia, né, que eu vim para casa, que foi o primeiro dia em casa, acho que foi o pior dos dias, foi o pior mesmo. Assim. Eu cheguei a ponto de falar assim, de pensar, né? A gente pensa alto, né? No auge da privação de sono, do estresse. Eu cheguei a pensar, eram os dois chorando, né? Não era só ela chorando, porque o mais velho, ele não entendeu o que estava acontecendo. Tinha um ser novo ali, estava mamando o peito da minha mãe o tempo todo. Ele nem queria falar comigo, inclusive. Eu chorei também por isso, porque assim, meu filho não me quer. Minha mãe velha, eu fiquei com os olhos inchados, meu filho não quer saber de mim, ele tá com raiva de mim, com ódio. E não é, ele era uma criança, ele estava entendendo o que estava acontecendo.
Assim, os dois chorando. Meu marido tentando acolher o mais velho, foi o nosso convidado. Eu falei assim, acolhe ele. Deixa que eu me viro com a neném. E aí eu chorava pelos três e meus peitos, eu não conseguia mais amamentar ela, eu não conseguia. A minha cabeça, não era que eu não dava para suportar mais aquela dor, não dava mais para suportar o choro, a dor, o choro do outro. Eu cheguei a pegar, eu não tinha fórmula nenhuma, porque eu peguei o leite ninho e me dei para essa criança. E até me culpei muito mais depois que eu dei o leite. Eu falei assim, eu vou matar a minha filha. Eu não queria matar ela. Eu não queria matar essa criança, eu vou acabar matando, porque na minha cabeça o leite ninho vai matar a criança, né? Embora possa acontecer, né? Não se deve dar leite ninho para um recém-nascido de 3 dias. Mas foi no auge do desespero eu fiz isso. E ao longo dos dias eu fui sofrendo mais, porque ela tem cólica, refluxo, ela tem um monte de coisa ao mesmo tempo, né? E ainda assim, a amamentação com ela ainda tá sendo difícil, né? Tem uma amiga nossa no coletivo que está me dando suporte, né? Que ela falou que viu o meu relato e veio tentar me ajudar. Ainda tem dificuldade de amamentação com ela, mas eu lembro que chegou um momento que eu olhava para ela de madrugada, demandando de mim, chorando muito, chorando, e eu não via a minha filha. Eu não conseguia sentir carinho, ou não conseguia ver um bebê ali, sabe? Eu via como se eu estivesse tomando conta de um bichinho que acabou de nascer, de um gato, de um cachorro, e você tem que acordar assim, cara, cuidar desse bicho Parecia de que novo. não tinha vínculo, né? Você não sente aquele vínculo, né? Não tinha. Que a gente não, naturalmente, quando tem o primeiro filho, o filho nasce e já nasce. Você já. Não tive. Na verdade, não é que eu não tive, eu não consegui. Todas as dificuldades vivenciadas nesse primeiro momento fizeram com que eu não conseguisse. E aí entra mais uma vez a minha psicóloga. Ela falou assim: olha, isso vai passar, você vai ver. Ela vai começar a. Não só a minha psicóloga, muitas amigas minhas falavam. E fora que todo dia eu relatava, né? Até hoje eu ainda faço isso. Relatava no meu Instagram, no status. Olha, essa noite não dormi, essa noite foi isso, essa noite foi aquilo. Até quem não é minha amiga, que só me conhece, que queria ajudar, né? Respondia. Tem uma outra, olha, tem uma doula assim, não, tem uma pessoa assim, assada de amamentação que pode te ajudar. Aí bota no coletivo, né? Botava lá no coletivo. E assim fui levando e consegui chegar até agora, que eu amo a minha filha. Ela é chorona, é difícil ainda é difícil não dormir, privação de sono. Tem momento que eu paro e falo assim, meu Deus, que estresse. Os dois ao mesmo tempo, o mais velho tá um pouco agressivo, tá na fase de. Porque mexe com a criança, né? Quer bater, quer jogar as coisas e não quer cola ao mesmo Ele ficou tempo com que a ciúme. irmã. Deve ter ficado com Muito, ciúme. ele é ciumento, ele está com ciúme ainda. Foto dele com ela eu ainda tiro, mas são raras, porque ele não gosta nem de chegar perto. Ele não gosta de olhar para ela, né? Porque para ele é difícil ainda, ele ainda não entendeu. E fora que ela ainda não interage muito, ela está começando a interagir agora. Quando ela começar a interagir mais, tiver uns 3, 4 meses, vai ser mais fácil para ele, né? Porque aí ele vai querer brincar com ela. Então, eu tive que aceitar esse processo com ela, que foi do Baby Blues. Passou, né? Graças a Deus passou. Mas eu tô vivendo outra fase, né? Que é a fase dela tá regurgitando muito, ela tá com um refluxo um pouco acima do que eu esperava. Alguns pediatras dizem que é normal, outros dizem que não é. E aí eu tô vivenciando coisas com ela que eu não vivi com ele. Então, a dificuldade maior, né? Inclusive, eu vou falar sobre isso essa semana. Do segundo filho é a expectativa que você tem. Você tem uma expectativa de que você dá conta porque você já fez aquilo com o primeiro. E aí você faz aquela coisa que você fez com o primeiro e não funciona. Não funciona e você fica frustrado. Você fica, caramba, mas funcionou com ele da última vez. O banho quente funcionou. Dançar com ele assim funcionou. E aí, ó, e fora que o que as pessoas te, né? Todo mundo quer te ajudar e quer te dar palpite, faz isso. E eu faço de tudo que as pessoas mandam fazer e nada funciona. Com ela, então, não funciona mesmo. Aí, compra o canguru, eu boto a menina no canguru, ela se debate toda, ela não quer, né, canguru, né, o sling, né?
Ela não quer ficar no sling de jeito nenhum. Então, ela quer o meu colo, mas não no sling. Ela não quer a chupeta, cospe chupeta. A chupeta não é Aham. bom. Aí fica a discussão do chupeta, não chupeta. E o peito, machuca o peito, não faz a perna direita. Olha, tem sido cada dia, eu posso dizer que cada dia é um dia diferente. Tem dia que eu tô ótima, como hoje eu tô, na verdade, eu tô ótima assim, pra live, que eu estou acabada, eu tô sem dormir, né? Que essa noite sim, a gente dormiu um pouco, mas o meu marido já tá aqui ouvindo tudo, né? Tá aqui com as crianças, ele tá arrasado, ele tá cheio de sono. Inclusive, ele falou: quando acabar a live, eu vou dormir um pouquinho. Ele falou isso. Porque assim, ele tem o sono mais pesado, ele consegue dormir por um período mais longo, né? Só Aham. que eu durmo com aquela coisa assim, neném tô chorando, neném tá chorando. Então eu não durmo, eu fico com um cérebro ativo. Então, assim, eu tô morta de cansaço, eu tô muito cansada. Mas eu tô bem, né? Minha autoestima hoje, não é só autoestima, né? Psicologicamente bem. Eu fui na feira, fiz comida. Hoje eu tava. Então, acho que também por conta da live, né? Pelo incentivo, Sim, né? A sim, excitação da sim. live ajudou um pouco. Mas vamos supor que não tivesse a live hoje, eu poderia estar nos meus piores dias, estressada, discutindo. Não é nem discutindo que a gente não discute, né? Mas assim, Uhum. dando patada no meu marido sem necessidade, porque isso acontece. Aí foi até inclusive uma das coisas que foi importante conversar com ele logo no início sobre isso, de que eu estava vivendo um período muito diferente do que a gente viveu com o nosso filho e de que ele precisava ter um pouco mais, ele sim precisava ter paciência, né? Não eu. Compreensão, né? Uhum. Ele precisava, inclusive ele começou a, eu sei que o Humberto participa, né, do Homem Paterno, ele Sim, fazia sim. parte do grupo, é porque ele não tinha muito tempo de interação no WhatsApp, mas assim, ele lia as coisas do Homem Paterno, então assim, ele tem esse, eu digo que ele é um pai Nutella, né, marido Nutella, aquele marido que troca a fralda, dá banho na criança, dá comida, faz o que ele é o pai Nutella. E então, assim, como ele viu que a gente estava batendo muito de frente nas primeiras noites, e eu, principalmente, né, eu sendo muito grosseira com ele, eu cheguei e falei para ele assim: eu não tô bem, né? Eu tô Uhum. com privação de sono, e expliquei, tá acontecendo isso, é diferente. Então, você, quando eu falar isso, quando eu falar assim, falar um palavrão sem querer no meio da madrugada, não é para você, entenda que não é para você. Coloca na tua cabeça, ela tá com sono, ela tá estressada, a menininha tá chorando o tempo todo. Ignora e faz o que você tem que fazer. E ele vem fazendo isso, né? Ele vem ignorando, embora o meu estresse, tem dia que eu tô no estresse. Esses dias eu avisei pra ele, falei, só tô muito estressada, sua filha não me deixou almoçar, então já chega sabendo que eu tô daquele jeito. Aí depois eu melhorei, aí eu falei assim, ó, não precisa vir com colete à prova de balas não, que eu tô melhor, já tô bem. Então assim, ele é um marido que entende, né? A nossa troca faz com que eu consiga, mesmo nos momentos de estresse, não ter nenhum problema com ele, né? Porque acho que seria muito pior. Ele ainda é minha rede de apoio. Ele tá lá com as crianças, com sono, sem dormir também. Os dois, a menina provavelmente deve estar dando uma chiadinha. O mais velho deve estar querendo colo porque ele está dando atenção para a irmã. Então, assim, ele deve estar sobrecarregado, que é algo que a gente dá conta assim, né? É Então, verdade. E você falou sobre o companheirismo, né? Eu estava pensando, né? Quando a gente fica assim, eu, por exemplo, eu fico admirada, porque eu fico pensando, pô, se fosse eu não me aguentaria. E aí eles têm, né, essa capacidade de entender que você está, né, privada de sono. Por exemplo, o Apolo agora, ele tem essa dificuldade do sono. Ele chega às vezes 9 da noite, aí parece que vai dormir, aí você, bom, ele está com sono, vai dormir. Aí coloca ele para dormir, quando dá 11, ele acorda com todo vapor. E aí você fica e vai dar uma, dá duas, e ele quer cantar, quer andar. E aí a gente fala, bom, então não tem jeito, vamos levar ele para a cama. Aí para a cama a gente dorme mal, e aí essa noite foi assim, e aí vai para a cama, aí a gente acorda no meio da noite, ele está dormindo, aí vamos levar lá. Às vezes coloca no berço, quando encosta ele acorda, e aí você vê amanheceu. E então para levar tudo isso, você tem que realmente ter uma rede de apoio, companheirismo e uma compreensão muito grande, paciência, né, que você exatamente. colocou aí. Eu queria saber de você estava falando muito sobre ser mãe de menina, por que essa questão aí de ser mãe de menina? Você falou que na primeira
gestação, você queria assim, que fosse menina? Por que você tinha esse desejo grande de ser mãe de menina? Ai, porque eu acho que, sei lá, ser mulher, eu gosto muito de ser mulher, acho que ser mulher é empoderador, né? Sabe? Eu vejo que nosso mundo como mulher é muito mais bonito, sabe? A gente enxerga as coisas de uma forma tão especial. E porque eu vivi, né, eu tô falando, eu vivi eu cresci vivendo esse mundo de princesa, né? De princesas. Então, eu até hoje adoro ver filme de princesa. Eu tenho 28 anos, mas assim, você vai me falar qual é o seu filme favorito? É Frozen. Porque eu adoro filme de princesa. Não consigo, não vem na minha cabeça. É óbvio que eu assisto vários tipos de filme, né? Sei lá, qual o filme assim, super marcante? Corra, eu amo Corra. Mas assim, um filme, na primeira coisa que você vai responder, eu vou falar um desses de princesa da Disney. Se eu tiver, eu assisto Moana quantas vezes for preciso. Eu assisti Moana no cinema, né? Eu assisti Frozen 2 no cinema, porque eu gosto dessa coisa. Não porque um filho homem eu não vou poder assistir. Tanto que eu levei o meu filho para assistir Frozen 2, né? Foi antes da pandemia começar. Mas porque menina tem essas coisas que eu gosto para eu compartilhar. Mas acabou que, assim, como eu falei, eu gosto de canto, né? Gosto de cantar. Eu achava que se eu tivesse uma menina, ela ia gostar das mesmas coisas que eu. O meu filho é tão cantor quanto eu. Meu filho passa o dia inteiro cantando. Ele canta todas as músicas. Ele puxou. Eu acho que ele vai ter muito mais identificação nas coisas comigo do que minha filha. É mais essa questão dessa construção de feminino e masculino que eu queria muito ter uma menina. E aí, fechar com um casal, né? Porque eu não quero mais ter filhos. Isso agora eu falo, agora é de vez, não quero mais. Então a gente estava correndo atrás para ele fazer uma vasectomia ou eu fazer a colocação do DIU, mas assim, na verdade, a colocação do DIU é só provisória, porque a vasectomia é o combinado, né? Só que assim, a gente está numa pandemia, a gente depende do SUS, e o SUS nesse sentido tá parado, que eu acho um absurdo. E ter uma menina para fechar, né? Que todo mundo fala isso, tem que ter um menino e uma menina. Mas se fosse outro menino, eu ia fechar do mesmo jeito. Mas eu queria uma menina para poder compartilhar essas coisas de femininas, né? E eu vou compartilhar outras coisas, né? Com certeza, que é a questão do machismo, que ela tem que entender, né, que existe o machismo e que a gente tem que se empoderar, tem que botar a cara, né? Não aceitar coisas que eu aceitei nos meus relacionamentos passados. Eu acho que assim, a minha filha veio para eu poder tirar a Suelen, princesinha da redoma de vidro, né? Que eu fui inserida na infância, não por mal dos meus pais, mas tirar aquela Suelen dali, mostrar para minha filha o mundo que ela como mulher pode viver. E o meu filho, embora quando meu filho nasceu, inclusive até é importante falar, quando eu descobri que era um menino, eu falei assim, caraca, quanto difícil vai ser mãe de menino. Eu acho que é muito mais difícil do que ser mãe de menina. Isso que eu ia te perguntar, né, pensando nessa questão, é muito mais difícil. Quando eu pensei que era um menino, eu falei assim, caraca, eu vou ter que ensinar o meu filho a não ser machista, meu filho a não ser racista, porque o meu filho nasceu branco, né? Nasceu exatamente igual ao pai. Eu falei assim, vou ter que ensinar meu filho a não ser machista, meu filho a não... Porque a gente ensina, a gente tem que trazer essas vivências para dentro de casa, tem que mostrar essas coisas. Então, vou ensinar a não ser racista e a não ser homofóbico. Para mim é o básico aí, é o kit básico para mim. E aí o meu filho começou a morenar, veio com alguns traços meus. Ai, que bom. Menos uma coisa para ensinar, mas tem um detalhe. Ele é menino. Eu vou ter que ensinar o meu filho a se defender da polícia. Vou ter que ensinar o meu filho a se defender do racismo. Porque eu não precisaria ensinar ele a não ser racista, né? Vou ensinar ele a se defender. Então é muito mais difícil. É muito mais difícil. Porque eu fico pensando o que eu faço com o meu irmão, né? Eu tenho um irmão que tem 16 anos, né? Ele tem um sonho de jogar futebol, tá jogando futebol. E muitas das vezes ele quer sair sem máscara, sem camisa, de boné. E a gente mora em frente, você deve conhecer, em frente ao Complexo do Alemão, né? Que é uma comunidade. Então, primeiro tem polícia andando aqui no entorno. Nosso maior medo é ele ser enquadrado, né? Cismarem que ele é bandido. Então, eu e minha mãe, ele é como se fosse meu filho. Eu falo assim, Fernando, bota uma camisa, Fernando. Fernando,
não fica assim, não pinta o bigode de louro, sabe? Características que a gente sabe que eles cismam. Olha só, eu tenho essa preocupação e essa dor como irmã. Imagina com o Uhum. meu filho. Com Então, eu filhos, acho né? que é muito mais difícil. É óbvio que o meu filho, aí vem a questão do colorismo. O meu filho sendo um pouco mais claro, perto do Apolo, por exemplo, que já é um preto retinto, ele não vai ter não vai levar tanta dura quanto seu filho vai levar, né? Vai ter uma Uhum, uhum. dificuldade um pouco menor, mas vai ter. E aí, quando que tem essa conversa? Como que tem essa conversa? Preciso do grupo para me ajudar com isso, porque eu realmente não esperava que fosse ter que fazer isso, mas é meu papel como mãe. Sim, 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 sim. A gente não pode se omitir, né? Porque a gente sabe que eles vão passar por isso, infelizmente, e por isso que é importante ter um grupo de apoio para poder ensinar, para poder colocar. Você está falando sobre questão de ser mãe de menina, eu também penso muito nisso, né? Eu, assim, no início eu não tinha preferência, mas eu fiquei muito feliz quando eu soube que era um menino, porque eu achei, poxa, menino é mais prático e tal, mas também tem essas questões que você tem que se preocupar, né? Mas o Apolo, assim, por exemplo, ontem e hoje a gente está grudadíssimo, porque eu estou trabalhando, né? E aí eu estou na folga, aí ele chega, quer ficar no meu colo, quer abraçar, aí ele não quer nem olhar para o Humberto, aí só quer ficar comigo, e aí eu deito com ele, coloco ele nas costas, brinco, ele ri, enfim, é um chamego só. Mas só que existe essa parte também, né, da questão do machismo, do racismo, de como enxergar a mulher preta, que a gente discute tanto isso, né, essas questões aí do afeto, do amor. Teve uma irmã aqui que colocou aqui um comentário, a gente estava falando aqui e ela estava escrevendo sobre a questão da compreensão do marido. Ela falando assim, vejo algumas mulheres comentando sobre os maridos que são compreensivos e participativos. O que mais me incomodava no casamento era ter que dizer ao meu marido o que ele tinha que fazer. Esse foi um dos motivos da separação. Além da mulher ter que dar conta de tanta coisa, ainda tem que falar o que eles têm que fazer, não conseguir mais. E é isso mesmo, a gente tem que passar esses valores para os nossos filhos, homens, né, nesse caso, que, como a gente estava discutindo naquele livro, O Espírito da Intimidade, não existe eu sou mais do que você, é uma comunidade, né? Todo mundo ali em prol da família, em prol da criação de uma criança. Então, isso é importante a gente já desde pequeno mostrar a eles que o valor, né, da mulher, o valor do homem preto, para a gente ter essa visão de família que, infelizmente, hoje está se perdendo. Né? É que é importante o filho também brincar com a boneca e achar que é filha dele, Sim, né? sim, sim. Que eu acho que vai ser natural pro meu filho, porque o meu marido faz coisas tipo trocar fralda, dar comida, então coisas. O meu filho vai brincar com a irmã, né, com a boneca, né? Meu filho não tem boneca, não porque eu não quis dar. Eu nem compro muito brinquedo para ele, na verdade, que ele ganhou muitos brinquedos no aniversário, então a gente vai. Né? Eu não sou muito adepta de sair comprando brinquedo, eu gosto mais de instrumento, né? Como eu sou da área musical, de instrumento. Mas ele naturalmente vai brincar de boneca e vai identificar como a filha dele, porque ele viu, isso, não é só a gente ensinar o filho, é importante ter um marido que faça o que a gente vai ensinar, um marido que não reproduza o machismo, que não fale determinadas coisas, sabe, que não faça determinadas coisas que os homens dessa característica antiga, né fazem, né? E o que eu quero é que o meu filho veja o pai dele como exemplo. Se o meu filho só ver um pouco do que o pai dele é e for um pouquinho do que o pai dele é, eu já vou ter mais facilidade. Eu acho que os nossos filhos são nossos espelhos, né? E eles são os espelhos do pai e da mãe. Então, eles absorvem, né, o que a gente está fazendo. Nada, eu vou dizer por experiência própria, né? Não vou expor, vou dizer uma pessoa da família, não vou expor quem é, que a criança, o menino, ele sempre foi muito gentil, muito bonzinho, sempre legal, nunca falava, tinha agressividade, não praticava bullying na escola, tinham mulheres em volta, mães, irmãs, que estavam sempre apoiando. E aí ele chega à adolescência e tem um pai que é homofóbico,
racista e machista, que reproduz determinadas falas, naturalmente ele vai reproduzir essas mesmas falas, mesmo que ele tenha crescido bem. E ele com certeza. Então, a gente precisa de um pai também presente, um pai que faça valer aquilo que a gente está ensinando. Sozinha a gente não consegue. É verdade, é em conjunto, irmã. O nosso tempo está terminando. Eu fico assim extremamente grata por você ter aceito aí colocar a cara, né, no nosso coletivo e contar essa história. Aprendi muito hoje. Foi maravilhoso compartilhar com você essa live. E, assim, que você seja feliz e se realize mais e mais com a sua família linda, com seus filhos, com seu marido, com seu companheiro, e que continue crescendo com a gente no coletivo. Obrigada mais uma vez pelo espaço. Assim, eu tô extasiada, né? Para mim é um grande marco. Eu preciso que esse vídeo seja salvo para eu poder gravar. Sim, vai ser. E, assim, inclusive para eu poder lembrar de todas as coisas que eu falei, né? Para eu lembrar toda vez que eu achar que tá difícil. Olha só, olha aquilo ali, olha aquela troca, né? Olha aquela outra mulher que tá ali vivenciando aquela maternidade junto com você. E muito obrigada mesmo pelo espaço, pelo coletivo, o trabalho que você e o Humberto estão fazendo, né? De juntar essas pessoas, de nos juntar. É muito importante, precisava disso, era importante que tivesse um espaço como esse, né? E obrigada mais uma vez por estar me dando voz, né? É importante também ter voz. Aquela questão do quando um preto chega no topo, né? Puxa os outros, né? Eu estou me sentindo puxada. Muito obrigada mesmo. Estou me sentindo nesse caminho aí. Eu que agradeço. E aí peço para as outras irmãs também se motivarem, se animarem, né? E aceitarem. É o que você falou, né? A gente reclama que não tem voz, e quando um espaço se abre, a gente fica meio encolhido e achando que tem vergonha, o que vão achar de mim. Mas a gente pensa assim quando a gente só olha para a gente. Se a gente olhar para os outros, que os outros vão aprender com a nossa experiência, a gente já relaxa um pouco e esquece um pouco de que vão achar da minha fala. Uma pessoa que está falando e às vezes está gaguejando, ou então está ali aprendendo, faz mais do que quem não faz, não fala nada, né, irmã? Verdade, irmã. Muito obrigada mesmo, tá? Grata demais por esse espaço. Um beijo aí para a Gratidão. Beijo. Beijo, fiquem com Deus. Tchau, bom domingo.